Bem, vamos responder algumas perguntas. Rafael Oliveira. Shabbat Shalom, Rafael, meu amigo. Se os gentios crentes em Yeshua se os gentios crentes em Yeshua passam a fazer parte do povo de Israel, logo, judeus espiritualmente falando, eles não seriam obrigados a cumprir o Shabat e a todos os demais mandamentos da Torá? Rafael, essa pergunta eu expliquei semana passada. Eu te peço que você busque o vídeo da semana passada, vai descendo aí, que foi até uma pergunta do Marco. O Marco lá de Portugal fez essa pergunta. Então essa pergunta eu respondi na semana passada, ok? Então aí você dá uma olhada que eu dei uma explicação, espero que eu tenha até atendido ao Marco, se ele estiver presente aí que eu não estou conseguindo ver, se ele quiser fazer alguma observação, até faça... Não é? Até faça aí, Marco, porque eu espero que eu tenha respondido a tudo, tá bom? Então, meu amigo Rafael, que você possa voltar ali que tá a explicação. Jeff Santos, Mateus 5,29. Portanto, se o teu olho escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois é melhor que perca um dos seus membros do que o seu corpo seja lançado no inferno. Como entender esse ensino? Vejam só, Yeshua, ele era judeu, e quando eu traduzi, ele falava hebraico, aramaico. Quando eu traduzi esse texto do aramaico, está lá na editora A Peshita, salvo engano, eu fiz até um comentário sobre isso. Arrancar o olho e a mão, isso é uma expressão aramaica, isso é uma expressão aramaica que não é literal. A questão é a seguinte, não é você ficar cego, literalmente, ou arrancar o teu braço, o teu pé. Isso é uma metáfora dizendo que você deve fazer de tudo para tirar de dentro de si aquilo que te faz pecar. Ou seja, você deve adotar todos os atos necessários para tirar de dentro de você o que te faz pecar. Vou dar um exemplo. Tem gente que tem fraco que me manda e-mail na área sexual. O cara é casado, mas tem um fraco na área sexual. O que é arrancar o olho? É você não ficar olhando mulher na rua. O que é arrancar o olho? É você não ficar vendo foto de mulher na internet. O que é arrancar o olho? É você não ficar vendo filmes que tenham cenas sensuais. O que é arrancar o olho? É você não ficar de papinho com nenhuma mulher. Isso até o judaísmo ensina para todos os homens. Eu mesmo, eu não tenho hábito de ficar conversando com mulher sem minha esposa estar presente. Até mesmo lá na nossa congregação, muita gente quer me mandar mensagens, mandam pela minha esposa. Homem não, homem manda direto, geralmente assim, né? Por exemplo, tem muita irmã da congregação que quer entrar em contato comigo, fala com a minha esposa e minha esposa passa o recado. Isso é no judaísmo, ou seja, o homem tem que ter uma postura. Ficaria errado eu ficar de papinho com mulher, ficar batendo papo com mulher privadamente. Isso está errado. Então eu estou dando esse exemplo que você tem que adotar todos os atos para expulsar de você aquilo que te faça pecar. Adotar é o que o judaísmo fala das cercas da Torá. O que é uma cerca? É algo para te proteger. E isso que é o problema, não estou criticando, eu tenho amigos maravilhosos, evangélicos, mas qual o problema do evangélico? O evangélico chega na igreja, alguém fala, segura a mão da pessoa que está do teu lado. Aí eu tenho um amigo que falou que ele é casado, ele ficou segurando a mão de uma mulher, aí a mulher começou a fazer carinho nele, acariciar. Eu conheço crente que fica, pastor evangélico indo jantar com irmã da igreja, indo, eu fui na casa, o cara é casado, vai na casa de uma irmã solteira pra passar o dia com a irmã solteira lá dentro. Que é isso, gente? O cara é casado, vai ficar numa casa com uma mulher solteira ali o dia inteiro? O que eles estão fazendo ali? Então, eu tô dando só esse exemplo no campo sexual, mas isso é pra tudo, não é? Por exemplo, se alguém tem fraco com dinheiro, de desviar dinheiro,
Você não pode ser tesoureiro da congregação. Teu fraco é dinheiro, pô, você tem que fazer outra coisa. Ou seja, você tem que fazer tudo para expulsar de dentro de você aquilo que te leva ao pecado, ok? Então isso é uma metáfora. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Jeff Santos. Por que no meio judaico diz que a mulher é a mais elevada? Sempre falam disso. Tem embasamento bíblico? Vejam só. Eles dizem isso, eu nem concordo com... Eu concordo que a mulher é a mais elevada. E eu vou explicar o porquê. Eu não concordo com a explicação deles. Dizem os rabinos que a mulher é mais elevada que o homem porque as mulheres não praticaram o pecado do bezerro de ouro. Quem praticou foram os homens. Então eles falam, os homens praticaram o bezerro de ouro e as mulheres não. Então elas são mais elevadas. Isso é o que dizem os rabinos, mas eu discordo, porque se você lê a Torá, fala que as mulheres praticaram o pecado do bezerro de ouro, sim. É só você ler que está escrito. Então eu discordo dos rabinos. Quem praticou o bezerro de ouro? Homens e mulheres. Mas vejam só. As mulheres, elas têm uma sensibilidade muito grande. As mulheres, elas são muito mais sensíveis do que nós homens. Quem é casado sabe disso. Minha mulher, ela enxerga coisas espirituais que eu demoro 3 anos para enxergar. Às vezes ela me fala um negócio e eu não acredito. Não acredito. Aí... Eu até converso com ela, argumento. 3 anos depois, eu descubro que o que ela falou procedia. Então, na verdade, até na natureza, a mulher, ela amadurece muito mais rápido que o homem. Você vê um homem de 18 anos e uma mulher de 18, geralmente a mulher de 18 é muito mais madura que o homem. A mulher, ela tem uma sensibilidade maior, porque a mulher, gente, ela dá à luz, ok? E ela dá à luz até uma coisa interessante. No hebraico, misericórdia era rem, que está ligada a rehem, que é o útero. Então, no hebraico, a palavra útero está ligada à palavra misericórdia. Ok? Rahem, rehem. Então, o útero, repito, em hebraico, útero tem o mesmo radical de misericórdia. Qual é a relação entre útero e misericórdia? É a mulher que dá a luz. A mulher, você sabe, a gente sempre fala, o amor de mãe é o mais forte que existe. Então, a mulher, ela tem essa misericórdia, porque o útero está ligado à misericórdia, essa misericórdia do eterno. A mulher, ela tem essa misericórdia que é um atributo do eterno, que é muito mais forte na mulher do que nos homens. Então, a mulher, ela tem uma sensibilidade, ela tem um amor maior, ela tem um amor de mãe. Isso faz com que ela tenha uma sensibilidade espiritual maior. Repito, qual é o fundamento que você falou? O fundamento está até na língua hebraica, porque a mesma palavra, o mesmo radical de misericórdia é o radical da palavra útero, e o útero está ligado à misericórdia, porque a mulher, ela dá à luz e ela expressa essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, ok? Pergunta, meu amigo Jimmy Marinho. Vi uma postagem esta semana com Og, que Og sobreviveu ao dilúvio, subindo por uma escada até a arca e implorou a Noé. Existe alguma literatura explicando como alguns gigantes conseguiram ficar vivos? Pergunta sensacional do Jimmy, porque olhem só, antes do dilúvio havia os gigantes. O Eterno diz que vai mandar o Mabul, o dilúvio, e vai matar todo mundo. E daí ele manda o dilúvio. E agora, na Torá, aparecem gigantes. Og foi um gigante, Sihon foi um gigante,
Golias, que enfrentou Davi, eram gigantes. Então vem uma pergunta, pô, de onde os gigantes apareceram se o Eterno mandou matar todo mundo? Mandou matar não, desculpem, se ele mandou o dilúvio para matar as pessoas. Vários midrashim explicam que o dilúvio foi para proferir um juízo contra a humanidade, o homem. Mas muitos gigantes sobreviveram, porque os gigantes eles eram uma mistura dos Binei HaElohim com as mulheres. Então eles eram uma mistura da relação dos anjos caídos com as mulheres. Então eles eram meio homens, meio anjos. Eles têm uma mistura genética. Então a explicação, Jimmy, é a seguinte: o Eterno mandou destruir a humanidade? Sim, toda a humanidade foi destruída, exceto Noé e a sua família, mas os gigantes, eles não fazem parte da raça humana. E aí, vários e vários escaparam. Por isso que a Torá vai falar de vários gigantes e as escrituras também falam desses gigantes. E daí, existe... Como que eles sobreviveram? Aí existem várias e várias lendas, não é? Há uma lenda até que Og, ele ficou agarrado na arca. Você falou esse da escada. Tem uma que ele fica pendurado. Tem várias e várias lendas que são lendas. Não tem como saber ao certo. Mas um fato é líquido e certo. Eles sobreviveram sim. Tanto é que eles aparecem na Torá. Nós temos Golias. Lembram quando os espias eles vão lá espiar a terra? Eles veem os gigantes. Então os gigantes sobreviveram, ok? Vamos agora para a próxima pergunta. Próxima pergunta, Miguel Bezerra. À luz do judaísmo, há purgatório? Olhem só. Quando nós lemos o tratado do Talmud de Rosh Hashanah, são apresentadas várias opiniões do que acontece após a morte. Ninguém pode dizer ao certo o que acontece após a morte. Por quê? Porque nós não sabemos, né? Eu não fui lá. Se eu fosse lá, obviamente eu ia contar. Mas ninguém pode dizer o que acontece. Então, existem várias opiniões no Talmud. Ok? São várias opiniões. Uma opinião da Beit Shammai fala de algo que seria equivalente ao purgatório, em que a pessoa seria punida e depois sairia de lá. Isso é uma opinião. Mas existem opiniões em contrário também, tanto no Talmud quanto no Midrash e também em outras literaturas judaicas. Eu já estudei todo o corpo da literatura, quer dizer, falar todo o corpo é impossível alguém estudar tudo, mas eu estudei muita coisa sobre isso e meu entendimento de tudo que eu li, eu particularmente não acredito no purgatório. Existe uma opinião, mas é uma opinião isolada no meio de tantas e tantas opiniões que são contrárias ao purgatório. E ao estudar tudo isso e estudando também a Brit Hadashah, meus amigos, é o Novo Testamento, que é uma obra inspirada por Hashem. Aquilo ali é revelação. Muita gente não sabe. Brit Hadashah não foi invenção, é revelação. Ali está escrito que o homem... Ali está escrito o que está no livro de Salmos. O justo, ele será salvo, o ímpio será condenado, e não há hipótese no livro de Salmos e nem da Brit Hadashah do ímpio fugir do purgatório e escapar. Repito, o livro de Salmos nunca dá essa hipótese do sujeito escapar do purgatório. Desculpem, do inferno, do Guerrinon, do Sheol. E a Brit Hadashah fala só isso. A Brit Hadashah, todinha ela fala salvação
dos justos e condenação dos ímpios. Isso Yeshua ensinou e ele é o Mashiach. Yeshua fala, ó, muitos serão condenados ao Gehinnom, onde há um tormento, onde há fogo, onde há ranger de dentes, onde o verme fica lá comendo e o fogo nunca se apaga. Yeshua, ele teceu isso que parece muito com o conceito da Beit Hillel, no sentido de condenação dos ímpios sem possibilidade de o camarada escapar de lá, ok? Então, mas, responder, existe uma opinião nesse sentido? Existe, mas eu não concordo, eu fico com a opinião da maioria, ok? Lucas Arado de Toledo. Sabemos que Hassatan, como é ensinado no judaísmo, está nas mãos do Eterno. Mas como entender o que Yeshua disse sobre ele, que ele não se firmou na verdade, se ele não se rebelou contra o Eterno? Olhem só, Lucas, a questão, muita gente interpreta incorretamente a função de Hassatan, porque olha só a tua premissa, tua pergunta é, segundo o judaísmo, agora eu pergunto para você, que tipo de judaísmo? É uma pergunta, porque você fala, segundo o judaísmo, que tipo de judaísmo? Vou dar um exemplo, o livro de Enoque é um livro judaico, e ele fala sobre a rebelião de Hassatan. O livro de Jubileus é um livro judaico e ele fala sobre a rebelião de Hassatan. Nós temos o Testamento dos Patriarcas, nós temos vários midrashim falando sobre a rebelião de Hassatan. Nós temos uma grande literatura rabínica falando sobre uma rebelião de Hassatan. Então a questão é a seguinte: o livro de Enoque fala, o livro de Jubileus fala, o Testamento dos Patriarcas, vários e vários midrashim, até o Zohar fala sobre uma função de Hassatan. Então a questão é a seguinte, o judaísmo hoje, ele ficou um pouco cético e diminui a questão de batalha espiritual, mas toda a literatura pseudepígrafa do primeiro século, os manuscritos do Mar Morto falam também sobre os anjos caídos. Então, existe sim. Agora, o que nós devemos entender é o seguinte: Hassatan, ele não está em pé de igualdade com Deus. É claro que não. Hassatan não luta contra Deus. É claro que não. Hassatan luta contra quem? Ele luta contra o homem. Não existe luta de Hassatan contra Deus, porque Deus é soberano. Mas Hassatan, ele luta contra o homem e isso ocorre com uma autorização do Eterno. Porque se o Eterno quiser, o Eterno pode estalar os dedos e matar todos os demônios. Mas isso vai acontecer? Vai. Um dia vai acontecer. Está lá no final de Apocalipse, que depois do milênio, todos eles serão condenados e vão ser exterminados de uma vez por todas, ok? E ressaltando uma coisa, quando Yeshua combateu Satanás no deserto, que fique bem claro, e eu falei hoje, mas eu repito, ali era Yeshua como homem. Por quê? Para ensinar que tal como o homem Yeshua venceu Hassatan, nós, humanos, podemos vencer a batalha contra Hassatan também, ok? Então isso é importante entender. Fernando Torquato. Por que Jacó inverteu as mãos ao abençoar os filhos de José? Bem, isso é um tema que nós vamos estudar, nós já até estudamos, mas a gente sempre estuda isso, nós veremos em outra paraxá, ok?
Eu só não vou responder agora que hoje eu tô me concentrando nos temas assim que nós falamos um pouco nessa paraxá, que isso é uma outra paraxá. Mas, olhem só, no nosso site, se você quiser saber, no nosso site judaismonazareno.org tem um ícone chamado Curso Completo da Torá. Ali tem um curso completo da Torá de graça, de graça. Você clica ali, tá tudo de graça. E isso ali é bem explicado. Tem um vídeo que tá nesse curso completo, isso é explicado detalhadamente, porque isso não dá para explicar aqui, que isso é muito longo. Isso tem até a ver com a missão profética da casa de Efraim. Isso tem até a ver com as tribos perdidas. Isso é um tema muito profundo e muito longo. Então não daria para eu falar aqui rapidinho, mas ali eu explico bem, ok? Mas está lá no nosso site. Jamil, aproveitando o gancho ou a pergunta do Jimmy, existe a possibilidade de existir homens descendentes de gigantes ou seres vivendo na nossa sociedade política ou manipulando as nações financeiramente? Vejam, olhem só, atualmente nós não vemos gigantes. Aqueles gigantes, ao que tudo parece e com várias fontes rabínicas, aqueles gigantes eles foram exterminados. Até história, né, que Moshe, ele matou o Og, o gigante Og, Davi matou Golias, aqueles gigantes foram exterminados. Então, tanto é que a gente não anda na rua vendo os gigantes. Eram gigantes, gente, os camaradas não é igual o jogador da NBA que você acha alto, não. Eram os camaradas de 6, 7 metros de altura. Eram os camaradas muito altos. A gente não vê isso hoje em dia. Agora, você falou sobre pessoas no sistema manipulando. Existe muito endemoniado hoje? Sim. Existem até os Ruhot Hatumá, os espíritos impuros, porque o livro de Enoque fala que quando um gigante era morto, o espírito dele ficava vagando na terra e às vezes entrava na pessoa. A pessoa ficava endemoniada, só que era o espírito do gigante. Então tem dois tipos de endemoniamento. Um é a pessoa que é um shed, um demônio anjo caído. Isso é um endemoniamento. E existe um outro tipo, que é o espírito do gigante que morreu, que ficava vagando e entrando na pessoa. Então, existe endemoniado? Existe, pô. Eu mesmo já vi muita gente endemoniada. Já vi direto expulsão de demônio, tendo que vendo, expulsando, vendo. Então, isso existe direto. Então, a segunda parte da tua pergunta. Existem pessoas ali controlando o sistema endemoniadas? Direto. A nova ordem mundial está aí. O que mais a gente pode ver é político endemoniado, autoridades públicas endemoniadas, altos funcionários públicos endemoniados. Eu mesmo, como membro do Ministério Público, já vi o camarada, gente endemoniada, até camarada que era corrupto, aí houve uma interceptação telefônica e na interceptação telefônica o cara tava pedindo uma propina, corrupção, pedindo uma mala de dinheiro, de repente o camarada ele manifesta demônio ali, deu pra ouvir na interceptação telefônica da Polícia Federal, na interceptação telefônica da Polícia Federal, o camarada manifestou demônio ali pelo telefone, interceptado. Então o que mais há é gente endemoniada manipulando as pessoas. Líderes religiosos endemoniados, rabinos endemoniados, já vi pastores endemoniados, Roshim, líderes messiânicos. Há muito líder messiânico e nazareno endemoniado. Isso existe direto, então isso infelizmente tá assim, ok? Infelizmente está assim. Pegando o gancho nessa pergunta, uma pergunta aqui da Cristiane Rodrigues, já minha amiga. Então é possível existir anjos e demônios em forma de gente aqui na Terra? Vejam, olhem só, existe demônio que está dentro da pessoa, que é o endemoniado, e aí você está vendo o ser humano,
Você vê um vizinho teu e o demônio tá ali dentro. Ali é uma forma humana. Agora, os demônios, eles podem se materializar? Sim, os demônios podem se materializar. Não sei se tem alguém assistindo aqui, mas há muitos relatos de pessoas que já foram espíritas kardecistas, que até já me contaram que viram materializações em centros espíritas. Eu, particularmente, nunca vi materialização de demônio. Já tive experiência de materialização de anjo. Eu até explico, uma vez eu fui para um lugar com irmãos estudar e eu tava muito triste, muito abalado, tava todo mundo no lugar, eu fiquei na retaguarda sozinho. E daí eu tava com os olhos fechados, orando, de olhos fechados. De repente alguém botou a mão a mim, me abraçou, e eu senti uma explosão, uma presença de Deus muito forte, muito forte. Aí eu abracei a pessoa, fiquei orando ali com a pessoa, orando, sentindo uma coisa muito forte. E de olho fechado eu pedi: meu Deus, muito obrigado por ter mandado esse irmão para estar abraçado aqui comigo. Quando eu falei isso, o Eterno falou: não é irmão. Quando eu olhei, não tinha ninguém do meu lado, eu tava sozinho, eu tava num lugar que não tinha ninguém ali e eu tava abraçado com alguém. Eu tomei um susto, mas ou seja, eu tava abraçado e o Eterno revelou que era um malarca, era um anjo. Então eu mesmo, ou seja, os anjos se materializam, os demônios também. Essa é a única experiência de materialização que eu já tive, mas os anjos se materializam sim. Demônios, muita gente de feitiçaria vê. Muita gente já me testemunhou que já viu direto, ok? Pergunta, Cauane Fernandes: esses demônios têm autoridade para atentar contra a nossa vida? Excelente pergunta. Esses demônios têm autoridade? A questão é: o que dá autoridade ao Shed, ao demônio, é o pecado, é o Het, é haverá transgressão. A questão é, se nós estivermos firmados com Yeshua, vivendo uma vida de Kedushá, de santidade, de compromisso, de elevação espiritual, eles não terão autoridade nenhuma. Só terão, tal como no caso de Iov, de Jó, se o Eterno autorizar com algum propósito, tal como você lê no Sefer Iov, no livro de Jó. Mas se você tiver certinho com o Eterno, por isso que eu digo, eu já vi, minha esposa também, eu já vi muito crente manifestando demônio. O crente que manifesta demônio, e depois conversando com eles deu para descobrir, todos eles que estão no pecado ainda. O sujeito é crente, você acha que ele tá certinho, que ele tá, uma vida santa, mas no fundo ele tá na imoralidade sexual, ele pratica sexo, não é casado, ele tá na pornografia, ele tá fazendo outras coisas erradas. Então eu mesmo já vi crentes manifestando demônios, mas conversando com a pessoa, depois a gente chegou à conclusão que o sujeito estava no pecado, e é o pecado que dá a brecha, que dá autorização, que dá a legalidade para os demônios agirem na vida de pessoas. Agora, às vezes o pecado é da própria pessoa, mas às vezes o pecado é um pecado até de um ancestral, porque eu já contei aqui do garotinho pequenininho, que ele era homossexual. Eu já contei, mas vou contar de novo para vocês entenderem, que ele era homossexual pequenininho, e daí na hora da oração ele estava com a avó, o demônio se manifestou na avó do garoto, e daí qual era o problema? Que a avó era macumbeira, ela tinha consagrado, quando o neto nasceu, ela consagrou o neto no centro de umbanda, de feitiçaria, e daí, já que ela consagrou a um demônio, que eu não quero falar o nome para não dar ibope, mas que é tipo um demônio feminino, que bebe, bota saia, que gira, que gosta de moralidade sexual, já que ela consagrou o menino àquele demônio, o garoto
pegou o jeito de mulher, que é um demônio que é de mulher. Então, aquele garoto, ele ficou homossexual. Ele não nasceu homossexual, porque ninguém nasce gay, mas era o demônio agindo nele. Na hora da oração, o demônio manifestou na avó. Aí foi feita a libertação. E eu já até contei que o garoto era todo afeminado, todo rebolativo. O garoto, depois do demônio sair, ele ficou certinho. Ficou com posturinha de homem, andando igual homem, parou de rebolar, parou de ter jeito gay mesmo, de bicha, como dizem por aí. Ele perdeu os trejeitos. Então ele ficou como um menino, um homenzinho, né? Um homenzinho. Então isso é um testemunho forte para mostrar que eles atuam, ok? Às vezes até por um pecado de alguém. Muita criança endemoniada, uma vez, um testemunho que eu vou dar. Uma vez uma crente me procurou dizendo, uma evangélica mesmo, me procurou dizendo que o filho dela ficava endemoniado direto. E ela falou, eu levo pro pastor, o pastor expulsa o demônio volta, expulsa o pastor, expulsa o demônio volta. O filho dela manifestava demônio praticamente quase todo dia. E daí o que aconteceu? Eu não entendo o que tá acontecendo, eu não entendo. Eu fui orar por ela e pelo filho. Quando eu fui orar por ela, o Eterno me revelou na hora. Ele não me falou o que era, mas me revelou que ela estava no pecado. E aí, era uma crente evangélica, aquelas crentes pentecostais. Na hora da oração, o Eterno me revelou, olha, o demônio se manifesta porque ela está no pecado. Aí o que eu fiz? Eu cheguei para ela e falei, você está no pecado. E aí ela começou a chorar. Resumindo, ela era casada e tinha um amante. Estava no adultério. O que aconteceu? Isso deu uma legalidade para o demônio agir no filho dela. Aí eu dei uma repreensão nela com firmeza, com amor, mas com firmeza. Ela se consertou, não sei o quê. E daí eu falei com ela, o Eterno tá me vendo, falou, se você se corrigir, o demônio nunca mais volta pro teu filho. E daí houve a libertação, ela se consertou e o demônio saiu, nunca mais voltou, ok? Gente, eu vou responder só as melhores, né, que tem muita pergunta aqui. Eu tô respondendo mais essas de batalha espiritual que o pessoal tá aproveitando aqui. Ney Porto, Satanás tem poder e autoridade para usar a natureza ou as coisas criadas contra o homem, assim como aconteceu com Jó, a tempestade do mar da Galileia, no episódio em que Exu dormia. Ou seja, Satã tem poder sobre algumas coisas da natureza. Veja, tem poder sim, tem poder sobre as coisas da natureza. Um exemplo que eu vou dar está na própria Torá. Os feiticeiros de Faraó fizeram com que os seus cajados se transformassem em serpentes. Isso daí não era truque, não. O cajado, que é a matéria, se transformaram em serpentes que são seres vivos. Então isso existe sim. Eu nunca fui de feitiçaria, Baruch Hashem, mas tem muita gente que já veio de feitiçaria e fez techuvá, que conversa comigo, já colhi testemunho, pessoas que já viram até pessoas levitando. Eu nunca vi, mas teve gente que já viu levitação. Então, esses demônios, eles têm poderes sobre coisas da natureza. Eles têm poder. Mas Hashem tem todo o poder, ok? É diferente. Eles têm um grau de poder, mas Hashem é o todo-poderoso. Mas eles manipulam a matéria, eles manipulam até criando serpentes, até fazendo algumas coisas assim bizarras, se materializando. Isso tem esse exemplo da Torá que eu falei, mas muitas pessoas já até me contaram, ok? E eu acredito, porque se a Torá narra, é que isso existe. Pergunta da minha amiga Zailda. Se existem gigantes que morreram e entraram no corpo dos atuais seres humanos, então os mortos em geral voltam e são incorporados nos vivos? Olhem só.
os gigantes que ficaram pairando no mundo são os espíritos impuros, dos quais fala a Brit Hadashah, estão no livro de Enoque. O ser humano, Zailda, o ser humano, quando morre, não fica vagando. Ele vai para o Sheol, que significa literalmente sepultura, e lá há uma divisão para os ímpios, conhecido como Gehinnom em português, inferno, e uma outra divisão chamada de Gan Eden, Jardim do Éden, que é para os justos. O ímpio vai para o Gehinnom, inferno. O justo vai para o Gan Eden, Jardim do Éden, conhecido também como seio de Avraham, seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque a tradição judaica diz que Abraão está ali na porta para receber toda a alma que chega, e ele recebe. E por que Abraão? É porque ele é o patriarca. Então ele recebe a cada um que chega lá, ok? Agora, quem fica vagando não é o espírito da pessoa que morreu, são os espíritos dos gigantes, de acordo com o livro de Enoque. Isso não está expressamente nas escrituras, mas está no livro de Enoque. Eu creio que isso pode acontecer sim, ok? Uma das passagens de Yeshua sobre vida após a morte é a parábola do homem rico e Lázaro. No sentido judaico, o que Yeshua quis falar quando o homem rico clamou ao pai Abraão para molhar os seus lábios? Há um sentido espiritual para o grande abismo que os separa? Sim, vejam só, isso que é uma coisa fantástica. Todo mundo chama que isso foi uma parábola. Por quê? Porque a tua Bíblia bota assim, a parábola do rico e de Lázaro. Mas não está escrito em lugar nenhum que é uma parábola. Quem coloca isso é a editora. Esse título nas perícopes. Isso é chamado de perícope e a editora coloca um título. Mas se você ler o original, não tem escrito que é uma parábola. Isso não é uma parábola. Isso é uma história real daquilo que aconteceu. E qual é o sentido espiritual? O sentido espiritual é aquilo que a gente estava falando para mostrar que é um lugar para os justos e é um lugar para os ímpios. Os justos, eles são consolados, eles estão com Avraham Avinu, com Abraão, o nosso pai, e eles desfrutam de bênçãos. E os ímpios, eles estão em um lugar ruim, em um lugar negativo. Então, Yeshua ensinou isso para mostrar o duplo destino. Vejam aí a outra pergunta do purgatório que alguém perguntou. Não tem purgatório aí. É um lugar para o justo e um lugar para o ímpio. Yeshua ensinou isso, a Beit Hillel também ensinava algo muito parecido, praticamente igual, né? Não é igual, mas é muito parecido, de um lugar para o justo, junto com Abraão, e um lugar dos ímpios. Aí quando falou, peça para Abraão fazer isso, é porque Abraão é o símbolo do Consolador, é o símbolo do patriarca, é o símbolo daquele que abençoa a todas as pessoas que chegam no outro plano, ok? Pergunta, existem reptilianos em nossa sociedade? O que seria, né? Muita gente fala reptiliano, eu não acredito em reptiliano, né? Eu não acredito em reptiliano porque eu não acredito. A Bíblia não fala nada de reptiliano. Nenhuma literatura rabínica fala sobre reptiliano. Nada. Isso é uma invenção moderna, isso é uma modinha que foi inventada. Veja, tudo está nas escrituras, está na tradição judaica de alguma forma. E não tem nada falando sobre reptiliano. Agora, sei lá, uma outra pergunta. Um demônio podia se materializar na forma de um réptil? Pode. Na forma de um jacaré, na forma de uma cobra. Mas isso é outra coisa, ok? Mas os reptilianos, isso não tem nada na literatura rabínica. Isso é moda, isso é coisa pra galera. Tem um grupo de pessoas que gostam de inventar os modismos
para ficar cool, para vender livro, para ganhar dinheiro, para fazer sucesso no YouTube, para virar como um sabichão, mas não tem nada, nem nas escrituras e nem na literatura rabínica. Existem anjos caídos, existem demônios, a história dos gigantes que nós já falamos, mas não tem nada de reptiliano, ok? Van. Sadoc, sabemos que a Igreja Católica queimou muitos escritos dos nazarenos. Você acredita que o Vaticano esteja escondendo alguns desses escritos? Vejam só, uma outra coisa que as pessoas ficam perguntando muito até o Nehemiah Gordon e o Michael Rood uma vez falaram o seguinte: foram achados os manuscritos secretos em hebraico do Vaticano. Nós encontramos. Aí fizeram um vídeo, escreveram um livro, fizeram compre o livro, compre o DVD, compre tudo. Eu fui e tive acesso aos manuscritos secretos do Vaticano. Pô, aquilo ali não tinha nada. Aquilo ali era um manuscrito fake. Por que fake? Porque ali tinha vários erros de hebraico que qualquer um que estuda... Eu fiz um vídeo sobre isso, tá no YouTube. Se você quiser, tem um vídeo no YouTube que eu fiz sobre isso. Tinha tanto erro de hebraico que qualquer um que sabe hebraico vai rir de tanto erro. E daí eles falaram que era o manuscrito original. Caramba, tinha muito erro de hebraico que qualquer criança vê. Era impossível, gente. Aquilo ali ninguém erra. Então as pessoas inventam. Na verdade, existem os manuscritos aramaicos que foram guardados e preservados e a Igreja Católica não meteu o dedo. Esses manuscritos aramaicos, eles foram guardados, preservados. E eu tive acesso a inúmeros desses manuscritos durante todos os meus anos de pesquisa. E eu fiz a tradução do aramaico para o português. E é esta obra que está na editora. E a editora tá demorando, porque aí é a questão da editora. Mas a editora está produzindo para eu lançar os manuscritos em aramaico, ok? Mas... vou até te adiantar uma coisa, Van. Eu não vou ser sensacionalista. Na verdade, tem variantes em relação ao que você já conhece das escrituras. Há variantes, sim, mas não é nenhuma coisa do outro mundo. O que seria uma coisa do outro mundo? Falar que Yeshua não morreu, falar que Yeshua não foi crucificado, falar que Yeshua aprendeu com um guru na Índia. Isso não existe, entendeu? Ou seja, existem variantes que eu vou mostrar nesse livro, que é um livro revolucionário, um livro que não tem paralelo nenhum em língua portuguesa, e até no mundo vocês verão por quê. Porque ali eu trouxe muitos manuscritos inéditos e eu trouxe até manuscritos do Vaticano também. Eu coloco na introdução e outros manuscritos, mas não tem nada assim na Peshita, no aramaico. Yeshua, ele nunca morreu na cruz. Yeshua aprendeu com um guru na Índia. Não tem nada disso, ok? Yeshua Ele passeava numa carruagem de fogo pela Galileia. Ou seja, não tem nenhuma história lendária desse tipo, ok? Qual estão mais próximos da Torá? Rabinos ortodoxos ou rabinos reformistas? Bem, o que está mais próximo da Torá? Depende. Sabe por que eu falo depende? Porque a árvore... Vejam, todos eles estão distantes da Torá. Porque a Torá fala sobre Mashiach e quem nega Mashiach está afastado da Torá. Então, a primeira premissa é: todos estão errados. Os rabinos ortodoxos e os rabinos reformistas. Todos eles estão errados. Agora, o que
quem está mais próximo? Por que eu digo depende? Pelo seguinte, há rabino reformista que é muito sério, é muito correto, que dá bom fruto, que cumpre Torá de verdade. E há rabino ortodoxo que tem um péssimo testemunho. Há rabino ortodoxo que pratica pedofilia, há escândalos em Israel. Há rabinos ortodoxos que já jogaram bomba incendiária na casa de árabe e um bebê, um recém-nascido, morreu queimado. Então, não tem como eu falar. É a mesma coisa falar assim, quem é melhor, você de Sadoc ou um evangélico? Depende, pô. Tem evangélico que é muito melhor do que eu. E tem evangélico que é muito pior do que eu. Repito, há evangélicos muito melhores do que eu? Claro que há, poxa, claro que há. E há piores. Então não é a placa. Quem é melhor, evangélico ou nazareno? Ortodoxo ou reformista? Depende do ser humano. Muita gente fala, reformista é a favor do casamento gay. Depende, tem reformista que não é a favor do casamento gay. Há reformista de tudo quanto é jeito. Tem reformista muito liberal? Tem. Mas tem reformista que é mais rígido. Então, sabe? E a mesma pergunta, qual é o mais místico? Mais e menos, depende do ser humano. Eu já vi rabinos reformistas místicos e já vi rabinos ortodoxos mais céticos. Então, na verdade, vai depender da pessoa. Por isso que eu falo, galera, não é a placa, não é a religião. Ortodoxo ou reformista, nazareno ou evangélico, não é o rótulo. A questão é como que é o seu relacionamento com Deus, ok? O meu foco... Por isso que eu não fico falando que eu sou melhor ou que a minha Kehillah é melhor. Nós não somos melhores do que ninguém. O importante é o nosso relacionamento correto com Hashem, ok? Rabino, Yeshua não é o mesmo que Yeshua ben Pandera? Não. Eu já fiz um vídeo sobre Yeshua no Talmud. Na verdade, eu fiz 2 vídeos. Ele tem até... Esse vídeo eu tô até em um local diferente, que eu estava no Chile, quando eu fiz esse vídeo. Depois é só olhar ali no YouTube, Yeshua e o Talmud, em que eu faço 2 vídeos sobre isso. Porque tem muitas lendas, mas aí eu até explico com base no rabino Yaakov Endem, que foi um grande rabino. Alguns o comparam até a Maimônides. Ou seja, não é um rabino qualquer, não. Ele tem uma explicação dizendo que Yeshua não tem nada a ver com Ben Pandera, tá bom? Ali eu explico direitinho, eu pego um livro, eu mostro, eu abro um livro, eu dou uma lida, eu leio o Talmud também, ok? Então Yeshua no Talmud, são 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2.